Então vamos lá, galera, do oitavo A. Hoje nós vamos corrigir os exercícios de grandezas, né? Diretamente proporcionais, tá ok? Página 386, exercício 1, tudo bem? Então vamos lá. No exercício 1 da página 386 está falando assim: em um grande encontro entre churrasqueiros, o consumo médio de carne por pessoa é de 400 gramas. Quantos quilos de carne são consumidos quando houver 25 convidados? E aí? É uma grandeza diretamente proporcional, vocês concordam comigo? Porque ela tá assim, ó. Uma pessoa, tá certo? Vai consumir 400 gramas de carne. Ok? Então, 1 está para 400. Tudo bem? Igualmente, se eu convidar 25 pessoas, eu ainda não sei quanto vai ser o consumo, eu vou ter que fazer essa conta. Tá certo? Então vamos lá fazer a conta então, né? O que eu tenho que fazer aqui? Uma regra de 3 simples, né? A multiplicação em x. Tá certo? Então, ó, 1 está para 400, igualmente 25 está para quem eu não sei. Então, ó, um convidado consome 400 gramas. 25 convidados eu não sei. Então, fazendo a multiplicação em x, né? 1 vezes x, x igual a 25 vezes 400. Então, x é igual a quem? Quanto que é 25 vezes 400? Nós estamos falando em gramas, né? Então, são quantas aí? 25 vezes 400 é 10 mil. Então, seria 10 mil gramas. Que é a mesma coisa, né? Vou colocar aqui, ou 10 quilogramas, tudo bem? Porque 10 mil gramas são 10 quilos, porque cada 1000 gramas é 1 quilo. Então, se nós temos 10 mil gramas, nós temos 10 quilos. Tudo bem até aí? Alguém tinha conseguido fazer esse já? Esse aí tá de boa? Quem não tinha feito conseguiu entender como que funciona? Sim? Então vamos lá. Esse sim do Pedro e do Léo vale para os outros 12 alunos também? Então tranquilo. Então se vale para todo mundo, vamos seguir então. Deixa eu só registrar uma etapa aqui, uma chamada meio que virtual de vocês aqui. E depois eu só anoto os nomes os nomes e as fotos. Estamos em 12. Okay. Quem que tá faltando hoje do normal? Leonardo, Isaac, Pedro, Júlia Takara, Júlia Fernandes, Alice, Carol, Mário, Jennifer, Luana, Celso e Fernando. Tá faltando a Isabela e tá faltando a Beatriz, que tá no médico. Não tem previsão ainda. E faltando os de sempre, Vitor, Lorena e Mariana. Tá, tudo bem. Então tá tranquilo. Então vamos lá. No próximo, no 2, ele fala assim, ó. Uma empresa recebeu uma encomenda de 6 mil metros cúbicos, ó. Então esse aqui foi a 1, deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser a 2. Uma empresa recebeu uma encomenda de 6 mil metros cúbicos de areia para as Para as entregas, utilizam eles lá, né, caminhões que transportam 250 metros cúbicos por vez, tá certo? Desse mesmo produto. Quantos veículos iguais a esses serão necessários para realizar a entrega em apenas uma viagem? Então, eles querem fazer uma viagem só. Colocar lá vários caminhões lá, né? E fazer um comboio para fazer essa entrega. Então é assim, ó. O que nós vamos fazer aí? A mesma coisa que nós fizemos nesse aqui, né? Ó. Quanto cabe um caminhão? Um caminhão está para... Quanto cabe em um caminhão? 250. Igualmente... Meu áudio está falhando? Eu acho que a internet hoje com o 6º ano, o meu não estava falhando, porém o deles estavam falhando para mim. Eu tô achando que mas eu tô achando que a internet hoje vai dar pau. Tomara que não, porque hoje eu queria corrigir bastante coisa com vocês. Então vamos lá. Ó. Um caminhão carrega 250 metros cúbicos. E nós não sabemos quantos caminhões vão ser. É X.
Mas nós sabemos que o total de material é 6.000. Tudo bem? Então, novamente, uma multiplicação em x, ó. Então, ó, 250 vezes x e 1 vezes 6.000. Então, vai ficar assim, ó, 6.000, né, que é 1 vezes 6.000, igual a 250x. Automaticamente eu vou isolar o x, então vai ficar assim, ó, x igual a 6.000 dividido por 250. Quanto vai dar esse valor aqui? X vai ser igual a quanto? 24, isso aí. Então vamos precisar de 24 caminhões para realizar a entrega por completo. Tudo bem? Quem fez acertou? Então beleza, e quem não fez, conseguiu entender como que é? Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat, lá, para ter uma mensagem, tá vendo? Parece que eu adivinho. Tá bom, Jennifer, tudo bem. Pessoal, o restante aí, Mário, Carol, Alice, Luana, e aí? Celso, todo mundo tá entendendo? Então tá bom, então vamos continuar aqui. Bom, o próximo tá falando assim, ó. Em um supermercado, o quilo da melancia é vendido por R$4. Esse aqui é o exercício 3. Sabendo que o preço e o peso são, nesse caso, diretamente proporcionais. Então, toda vez que eu pegar uma melancia maior, eu vou pagar mais caro por isso. Tá certo? Represente-os graficamente, né? Considerando a melancia de 10 quilos ou até 10 quilos. Depois indique quanto custará a melancia de 5 quilos. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fazer o início do gráfico. Tá certo? Como que eu vou fazer o início do gráfico? Ó, vou falar assim pra vocês, ó, que uma melancia custa R$4. Igualmente, uma quantidade ou um quilo de melancia, no caso que não está falando por unidade, está falando por quilo. Igualmente, o quilo X também vai custar um preço Y. Eu não sei nenhum dos dois, por quê? Porque vai variar, tá certo? Dependendo do valor que eu escolher, e vai depender do valor que vai chegar. Então a equação vai ser daqui, ó. Multiplicando em X, fica 1 vezes Y é Y, e 4 vezes X, 4x. Fica uma equação parecida com aquelas que nós estávamos vendo, da variável de preço da entrega. Lembra que até eu mencionei o táxi, mencionei o Uber, mencionei outras coisas que trabalham com valor de entrega. Então essa aqui, ó, é a equação que nós temos que demonstrar aqui no gráfico, tá certo? E depois nós vamos marcando os pontos, tá ok? De que maneira, ó? Vamos pensar assim, ó. Primeira coisa, vamos fazer o gráfico e colocar na ordem aqui quem é quem, tá certo? Então eu vou fazer assim, ó. Fazer um gráfico aqui, fazer sem régua, mas lembre que nós temos que fazer na escala, tá? Vou só fazer uma demonstração aqui para vocês. Então aqui nós temos o eixo Y, tudo bem? E aqui nós vamos ter o eixo X. Tá certo? Aqui nós temos o ponto 0. E essa aqui é a equação geral. Quais são as possibilidades que nós temos aí? De questão de quilo. Vamos colocar o quilo aqui, ó. O KG aqui no X. E vamos colocar o P de preço no Y, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar marcando aqui, deixa eu ver. Eu vou utilizar números pares. Sabe por que eu vou utilizar números pares? Ó, porque se eu voltar aqui no exercício... Deixa eu voltar aqui no exercício aqui, ó, um pouquinho. Se eu voltar no exercício, o que ele está dizendo, ó, o preço é R$4, é um número par. E os quilos que eu posso comprar é no máximo 10, que ele quer, né? A melancia tem no máximo 10, ele quer que eu mostre o de 5 quilos. Então eu vou fazer assim, ó. Cada pontinho que eu fizer aqui, ó, deixa eu medir com o dedo, vai estar valendo 2. Então cada pontinho aqui vai estar valendo 2. Lembrando que esse aqui é o quilo. Então, 2, 4, 6, 8. Mais um aqui. 10. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. Lembrando que aqui é o 0.
E na questão do preço, aí tanto faz, ó. Eu posso fazer aqui, ó, um dedo meu, eu praticamente aqui, 2 linhas. Então, ó, cada 2 linhas aqui, ó, eu vou marcar um ponto. Meu gráfico tá na escala, porque, ó, deixei um dedo de distância aqui e deixei um dedo de distância aqui. Aqui eu tô fazendo só um rascunho para mostrar pra vocês, tá? Se for fazer na régua, tem que fazer na escala certinho. Então, vamos lá. Quais são os preços que eu vou marcar aqui? Ah, sei lá, eu preciso marcar os 5 quilos, sabendo que 5 vezes 4 é 20. Então, 5, 10, 15, 20. Então, eu vou marcar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20. Então, aqui, por enquanto, eu só desenhei o gráfico. Tá bom? Só desenhei o gráfico. Agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. No meio, eu vou marcar os 5. Porque ele quer que eu demonstre de 5 quilos. Colocando 5 no lugar do x, é aquilo que eu te falei, ó. Y é igual a 4 vezes 5. Y é igual a 20. Certo? Então, eu sei que do 5 eu tenho que chegar aqui, ó. No 20. Então, vamos lá. Aqui, ó. Agora eu vou pegar a régua aqui, ó. Porque como vai ser uma linha um pouco maior, eu preciso fazer ela bem retinha. Ó. Que eu vou marcar o valor aqui, ó. A reta que corta os valores. Observe bem, ó. Todo valor que eu escolher, ó, vai bater na linha aqui, ó. Tá certo, ó? Todo valor que eu escolher, ó, vai bater na linha, ó. O 8 acho que não vai dar porque a linha não tá tão grande, ó. Mas se eu continuar a linha aqui, ó, vai bater na linha. Tá certo? Tudo bem até aí? Conseguiram entender? Então, o que eu tinha que fazer aqui, ó, era esse principal aqui, ó. 5 quilos igual a 20. Tá certo? Conseguiram entender? Sim? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo. Então, o exercício 3 era para fazer isso, ó. Montar a equação. Eu montei, ficou uma equação, vamos dizer assim, uma equação indefinida, né, de valor indefinido, porque eu poderia variar, ficou com 2 variáveis, né? Eu poderia variar o peso para conseguir chegar no valor final, que o valor é y. Então, dependendo do valor do peso que eu pegar da melancia, ia ser um valor diferente. Mas o exercício determinou que a gente comprasse 5 quilos. Comprando 5 quilos deu 20 reais. O 5 chegou no 20, isso é uma ponto de intersecção, tá certo? E aí nós fazemos aqui essa linha em diagonal aqui, ó, para mostrar que o gráfico vai bater toda hora, né, nessa nossa linha transversal aqui para marcar o gráfico, tá ok? Oi. Ah, tá, desculpa, tá. Tá, tudo bem. Quem quiser tirar print aí, ó, fica à vontade. Prontinho? Pode virar? Então, bora. Vamos lá, então. Bom, no próximo exercício, tá uma foto de uma pessoa dirigindo, né? Tá dizendo assim, ó. O carro de Marcela consome na estrada 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros percorridos. Se ela realizar uma viagem de 180 km, quantos litros de combustível ela vai gastar para fazer essa viagem? E aí? Como que a gente faz aí? O que vocês me indicam para fazer? Igual a gente fez na 3? Então, como que eu começo? Não, na verdade nós vamos ter que fazer aí, ó, ao contrário do que você falou, Pedro. Ó, deixa eu colocar aqui a 5. 5. Nós já sabemos que o carro dela,
Vamos ver aqui como que eu vou explicar para vocês aqui para não ficar confuso. Vamos lá. Ó, primeira coisa, temos que pensar que as duas grandezas, a distância e a quantidade de combustível, são diretamente proporcionais. Tá certo? Por quê? Porque quanto maior a distância, maior é o gasto de combustível. Tudo bem? Então nós falamos assim, ó, que... Deixa eu ver. Nossa, eu quero explicar numa linguagem para vocês que fique bem simples, para vocês não se confundirem. Deixa eu arrumar aqui uma linguagem aqui, porque a linguagem técnica tá na ponta da caneta aqui, mas a linguagem mais simples, vamos lá. Então vamos pensar assim, ó. Vamos voltar aqui para mim pegar as informações, ó. A gente sabe que na estrada, o carro dela faz 12 quilômetros. Opa, é 12, né? 15. Faz 12 quilômetros com 1 litro de combustível. Tá certo? Por enquanto são as duas informações que nós temos. Tá certo? Ou a cada 1 litro que ela gasta, ele faz 12 quilômetros. Tá certo? E nós sabemos também que ela vai querer viajar 180 quilômetros. Então nós sabemos que são 12 quilômetros por litro e ela vai viajar 180. E agora nós não sabemos quantos litros ela vai gastar no final. Entendeu? E agora é só a gente fazer a multiplicação em x aqui, ó. Tudo bem? Ó, o carro consome a cada 12 quilômetros 1 litro de combustível. Então, ó, distância está para o litro. Distância está para quanto ela vai gastar. Fazemos a multiplicação em x. Vai ficar quanto aqui? 12x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 12. Quanto que é 180 dividido por 12? Então, x é igual a 15. Então, ela vai gastar aqui 15 litros de combustível para conseguir fazer essa viagem de 180 quilômetros. Tudo bem? Então, vamos lá para a próxima. Entendeu, Pedro, por que não ficaria... Não, até que é um carro que está consumindo, tá na média de consumo, viu? Tá na média. Tá na média. No caso seria o álcool, né? O álcool tá na média aí de R$ 2,80 a R$ 3,00. Então, se for a etanol, né? Vamos colocar R$ 3,00, ela gastaria R$ 45,00. Bom, agora como nós já falamos sobre grandezas inversamente proporcionais, nós vamos começar a também fazer alguns exercícios dela. Certo? Agora nós vamos lá para a página 392. Bom, primeira coisa que ele está fazendo aí, no exercício 1 do raciocínio e ação, é na verdade para a gente fazer uma comparação, né? De fração. Aquela comparaçãozinha que nós aprendemos lá no 6º ano, que nós voltamos a utilizar aqui de novo. Então agora é o exercício 1 do raciocínio e ação da inversamente proporcional. Então ele fala assim, ó, verifique se as razões, né, de 16 sobre 40 avos e 250 sobre 250 centésimos, né, são inversamente proporcionais. Então ele quer que eu faça aqui, ó, 16 sobre 40 e 250 sobre 100. Ele quer saber aqui se nós conseguimos provar se ela é diretamente, inversamente proporcional ou não. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reduzir essas frações aqui. Vamos começar a reduzir essa daqui primeiro, ó. Se eu reduzir essa daqui por 4, que os dois aqui são múltiplos de 4, eu vou ter aqui 4 e aqui eu vou ter 10, tudo bem? Essa daqui eu posso começar reduzindo cortando os zeros aqui, ó, que é a mesma coisa que eu reduzir por 10. Ela vai ficar 25 décimos, concordam comigo? Tudo bem até aí? Só que eu consigo reduzir as duas mais uma vez, ó. Consigo reduzir esse cara aqui por 2 e esse cara aqui também por 2. Que vai ficar 2 quintos. E essa aqui eu consigo reduzir por 5, não é isso? E aqui também eu consigo reduzir por 5. Que vai ficar 5 meios, ó. Elas são inversamente proporcionais, tá vendo, ó? 2 quintos, 5 meios. Por que inversamente, ó? O que é numerador aqui
virou o denominador aqui, ó. E vice-versa. Então ela é inversamente proporcional. Entendeu? Tudo bem até aí? Sim? Tranquilo, né? Essa aqui é bem facinho, né? Por enquanto foi só pra gente fazer comparação de fração. Pra provar aí que ela é inversamente proporcional. Tá vendo como a gente fala assim lá no sexto ano? Nossa, mas pra que esse professor tá ensinando isso? Tá vendo? Aí no oitavo ano nós só precisamos desse conhecimento, desse conceito novamente. E vai precisar por outras vezes também. Às vezes até dentro de casa mesmo para fazer alguma comparação de gasto, de consumo de energia, água, gás. Você vai fazer aí essas continhas aí de proporcionalidade. Então vamos lá. Lucas reserva mensalmente R$600. Então vamos colocar aqui, ó. Primeira informação. Esse aqui é o exercício 2. R$600 para a poupança dos 2 filhos, certo? Para isso, divide igualmente esse valor. Então, automaticamente fica R$300 para cada filho. Ele tem só 2. Porém, ele e sua esposa acabaram de saber que terão mais um outro filho. Então, vai vir o terceiro aí. Que também receberá igualmente uma parte dos mesmos R$600. Então, agora os R$600 que estava sendo dividido para 2 filhos, a partir de agora os R$600 vai ser dividido para 3 filhos. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer. Qual deverá ser o valor depositado na poupança de cada filho após o nascimento desse bebê? E aí? R$200, né? Fica bem óbvio, né? Na verdade, a gente vai montar uma continha aí, mas assim, fica bem óbvio, né? Porque, ó, o que a gente pode fazer, ó? O que ele fazia? Ele pegava R$300, né? Que era direcionado para quanto? Para 2 filhos. Tá certo? E a partir de agora, ele vai pegar os R$600, né? Na verdade, o outro valor, né? Vamos pegar aqui assim, um valor X, ó. Certo? E vai distribuir para 3 filhos, não é isso? Deixa eu só ver que tem um aluno querendo acessar a nossa aula aqui, só um momentinho. Peraí, passou direto, achei aqui. A Isabela. Boa tarde, Isabela. Então vamos lá. R$300 quando ele tinha 2 filhos. R$300 para cada no caso, tá bom? E agora vamos fazer em X. É só multiplicar em X, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar 300 vezes 3 é 900, não é isso? Tá certo? Ou tá errado? E aí? Vocês falaram que já entenderam os exercícios. Quero saber se tá certo ou se tá errado. Hã? Tá certo? Será? Então vamos lá, ó. 2x vai ficar 900 dividido por 2 igual a x. Então ele vai depositar R$450. Tá certo isso? E aí, gente? Vocês falaram que tinha entendido. Preciso de ajuda. Ó. Vamos lá, ó. Agora estamos falando de inversamente proporcional, tá? Nós estamos mais falando de diretamente proporcional. Então, ó, se o valor destinado à poupança era de R$600, como nós falamos aqui, ao dividir o valor para os 2 filhos, significa que ele estava mandando R$300 para cada. Tudo bem? Assim que ele ficou sabendo que vai ter mais uma criança, a quantidade de filhos irá aumentar. Logo, o valor destinado será diminuído. Você viu como é inversamente proporcional? Ó? Aumentou a quantidade de filhos, porém, agora como é inversamente proporcional, o que nós temos que fazer aqui? Ó? Vou explicar uma regrinha bem fácil para vocês quando a grandeza é inversamente proporcional. Ó. Nós montamos a regra de 3 igual a gente estava montando antes, né? Ó? O mesmo exercício ainda. Ó. R$300 está para 2, tá certo? Como um valor que eu não conheço ainda, vai ser para 3 filhos agora. Tudo bem? Quando eu falo de grandeza inversamente proporcional, na regra de 3, o que eu faço? Eu mantenho o primeiro e faço igualmente o inverso do segundo. Estou falando de inversamente? O nome já fala, inverso. Tá ok? Essa é uma regra bem básica para a gente conseguir fazer mais rápido. E agora sim, ó.
300 vezes 2 é 600. Ó, voltou a ser os 600 reais de novo. Igual a 3x, porque 3 vezes x é 3x. Então vai ficar 600 dividido por 3 igual a x, que vai ser x igual aos 200 que o Pedro tinha falado. De cabeça dá pra gente fazer, porque é um valor muito fácil de fazer. Tá certo? Era só, ele falou que não ia aumentar o valor, ia continuar sendo 600. Porém, ele ia pegar os 600 agora e dividir para 3 filhos. Então dá 200. Então assim, ó, o que nós conseguimos fazer de cabeça, escrevendo é desse jeito aqui, tá bom? Tudo bem? Percebeu que às vezes tem algumas contas que o raciocínio, lógico, né? A prática dele, como é uma prática diária, fica muito mais fácil fazer de cabeça. Mas a descrição da conta é essa daqui. Vamos dizer assim, a parte descritiva da conta. Se nós podemos chamar desse jeito, é assim que faz. Tá certo? Tranquilo? Então, alguém vai tirar print? Então, lembrando, ó. Aqui, ó, nós estamos falando de inversamente proporcional. Então, essa daqui, ó, não vale, tá? Ó, essa daqui, ó, não. Tá ok? Não podemos fazer, porque aqui eu estaria fazendo diretamente proporcional. Mas nós estamos fazendo agora inversamente proporcional. Então, é essa de baixo aqui. Tá ok? Então, vamos partir para a próxima. Deixa eu só baixar minha página aqui, que nós vamos seguir para outra página agora. Não, seguir para outra não. Agora essa daqui deu o gráfico, né? Ó. Então vamos. Isso, vamos lá. É assim, ó. O Pedro tinha me perguntado dessa daqui, ó. O gráfico a seguir foi construído para expressar duas grandezas, grandeza A e grandeza B, inversamente proporcional. Ok? Então, quando a grandeza é inversamente proporcional, ó, perceba que vai ficar uma parábola, tá vendo? Ó? Que é chamada hipérbole. Tá ok? Ó, vai ficar uma hipérbole aqui, ó. Tá certo? Quer dizer, não chega a ser uma parábola, desculpe o termo. Eu quis avançar, mas não é hora de avançar ainda. Porque parábola seria se fosse uma equação do segundo grau. Por enquanto ela é chamada de hipérbole. Tá certo? Essa curva ela vai ter continuidade mais pra frente pra vocês. Lá no 9º ano, ela vai continuar fazendo essa curva assim, ó. Deixa eu até fazer pequenininho aqui, ó. Por enquanto ela tá assim, né, ó. Ela tá assim, ó. Certo? Tá só uma hipérbole. Quando vocês aprenderem a equação do segundo grau, ela vai fazer uma parábola assim, ó. Ela vai vir ela cresceu, diminuiu e cresceu de novo. Aí vocês vão estudar dois momentos de um fato, mas é que eu quis me antecipar, mas não vai dar certo. Deixa só como hipérbole mesmo. Então vamos lá. Exercício 3. Então o exercício 3 ele nos deu um gráfico aí, tá certo? Falando que em B nós temos 24 e 60. Né? E tá dizendo assim, ó, determine o valor de B quando o A vale 2. Então isso aqui é muito simples de fazer, né? Deixa eu só pegar aqui, deixar na posição certinha aqui para mim não conseguir conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Então vamos lá. Ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um gráfico dado pela apostila mesmo. Certo? Esse gráfico é chamado aqui a nossa horizontal aqui a abscissa de A e chamada a nossa ordenadas de B. Lembra que eu falei para vocês que a gente fala x e y, mas nós poderíamos chamar de qualquer letra a qualquer momento? Tá certo? Então vamos lá. Os valores que nós temos aqui, ó, é 2, 4 e 5. E os valores que nós temos aqui em cima é 24. E depois nós temos mais para cima aqui o 60. Tá ok? E passa aí o 4 está ligado no 24. E o 5 está ligado também no 24. Tá aqui. E depois o 2 ele está ligado lá em cima no 60. E aí vem essa hipérbole fazendo assim. Não vai dar certinho aqui porque eu fiz a mão, tá? Se fosse a régua ficaria certinho. E aí ele pede para falar pra gente quando o A vale 2. O A vale 2 ele passa pelo 60 e pelo 24, né?
passou aqui, ó, pelo 60, tá certo? Ó, A vale 2, ó. Se a gente for acompanhar a hipérbole, ó, ele cruzou nos valores de 4 e 5, tá vendo? Ó, que ele cruzou aqui, ó. Ele cruzou bem aqui e ele parou lá no 60, ó. A gente fazendo a comparação da hipérbole aí. Tudo bem? Tranquilo até aí? Encontrar, então, ó. Quando que a gente vai encontrar os valores? Quando o ponto de intersecção encosta na hipérbole, ó. Como ele queria o valor 2, ó, o 2 encostou na hipérbole lá no 60. Então a gente responde assim, ó. Quando A é igual a 2, B é igual a 60. Isso é chamado de pares ordenados. E os pares ordenados, então, fica assim, ó. 2,60, que seria o x e y, que na verdade hoje é chamado de AB, nesse exercício. Tudo bem? Nós já falamos sobre os pares ordenados, não falamos? Não, o ano passado, quando a gente desenhou gráficos das equações do primeiro grau, eu acho que nós falamos sobre os pares ordenados, sim. Sobre x e y, que eles nunca mudam, sempre permanecem no mesmo lugar. É que pode ser que vocês não tenham esquecido já, mas nós falamos. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Então agora vamos ao exercício 4 agora. O exercício 4, né? Nós estamos falando ainda, continuamos falando ainda de inversamente proporcional. Então vamos lá para o 4. No 4 está dizendo assim, ó. Uma impressora imprime 8.640 folhas em 6 horas. É uma empresa, porém, necessita-se que essa quantidade de folhas seja impressa em apenas 2 horas. Certo? Neste caso, quantas impressoras iguais a essa devem ser utilizadas? Justifique sua resposta. Bom, primeira coisa, nós temos que fazer o que aqui? Aumentar a quantidade de impressão para diminuir o tempo. Então, novamente, é inversamente proporcional. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer assim, ó. Uma impressora demora 6 horas. Vou colocar até o H aqui. Tá ok? Agora, o cara da empresa, ele quer saber quantas impressoras ele precisa para diminuir esse tempo para 2 horas. E aí? Como que fica isso aí? Se é inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer mesmo? Manter a minha primeira e fazer o inverso da segunda, não é? Então, como que ficaria isso aqui? 1 está para x, igualmente 2 está para 6. E aí faço a multiplicação em x. Então, 1 vezes 6 é 6. Igualmente, 2 vezes x é 2x. Logo, eu tenho que x é igual a 6 sobre 2. E assim eu tenho que x é igual a 3. Tudo bem? Viu como é simples? Só não pode esquecer, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar no enunciado do exercício que ele é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Por quê? A montagem da regrinha de 3 é igual. O que muda é na hora do processo. Que na inversamente proporcional nós vamos pegar a segunda e vamos inverter. Tudo bem? Não pode esquecer disso aí, tá ok? Então, ó, logo para imprimir as 8.640 folhas em 2 horas, ele vai precisar de 3 máquinas iguais. Tudo bem? Com a mesma potência aí. Tá certo? Agora a 5. A 5 está dizendo assim, ó. Lena é professora e todo ano compra um pacote de bombons para distribuir a seus alunos no final do período letivo. Com esse pacote, ela conseguia dar 4 bombons a cada aluno, certo? Então, ela comprava um pacote lá que tinha uma quantidade determinada que acabava distribuindo 4 bombons para cada aluno. Neste ano, porém, sua turma aumentou e agora só é capaz de distribuir 3 bombons para cada um. Considerando que a professora continue distribuindo os bombons de apenas um pacote sem ter comprado mais, tá certo? Se no próximo ano o número de alunos crescer,
a quantidade de bombom por aluno vai aumentar ou diminuir? E aí, o que vocês me falam sobre isso? Não precisa nem fazer conta, é só uma explicação do que vocês entendem aí. Vai diminuir, por quê? Por que que vai diminuir, Léo? Então, vai diminuir a quantidade de bombons, mas por quê? Porque está acontecendo um processo inverso, não é isso? Isso. Está aumentando os alunos dela, porém ela não está comprando mais bombons. Ela está indo lá e comprando o mesmo pacote. Então está acontecendo aí? Isso. Ou vai ter um para cada um no máximo aí, né? Então o que está acontecendo? Está acontecendo um processo inverso. Está acontecendo um processo inversamente proporcional, tá certo? Tudo bem até aí? Então essa resposta 5 ficaria assim, ó. A quantidade de bombons vai diminuir para cada aluno porque está acontecendo um processo inverso, aumentando os alunos e mantendo a quantidade de bombons, mantendo a quantidade final. Então quer dizer, se ela não comprar mais bombons, cada dia vai diminuir mais a quantidade para cada aluno. Tudo bem? Bom, faltam só 2 minutos para acabar a aula, né? Agora é 8h48, tá certo? Então eu ia já começar a falar com vocês, explicar para vocês a diferença entre regra de 3 simples e composta, que vai cair num conceito assim bem próximo a inversamente proporcional e diretamente proporcional, tá certo? Bem próximo. A simples é o diretamente proporcional. A composta ela vai dar um outro tipo de trabalho que vai lembrar, né, e vai ter um caminho bem parecido com a inversamente proporcional. Mas não vai dar tempo da gente fazer isso agora, a gente faz na nossa próxima aula. E vocês estão liberados para a próxima aula de vocês aí. Beleza, gente?